Olá pessoal, uma boa noite a vocês. Meu nome é Rogério, eu sou aqui de Nova Friburgo, do estado do Rio. Eu fico na região serrana aqui do estado do Rio, ao lado de Petrópolis, Teresópolis. É um prazer estar aqui, eu sou da Associação Espírita Bezerra de Menezes. É a segunda vez que a gente vai trocar uma ideia, que nós vamos trabalhar nesse grupo. Eu acho muito interessante. Essa ideia realmente é muito legal, de fazer com que as pessoas tenham acesso a alguns conceitos, algumas propostas da doutrina espírita, através desse canal, através desse trabalho, que eu acho muito legal. Então, hoje a nossa proposta é falar o Centro Espírita e o seu papel. Nós estamos aqui numa rede, num centro espírita virtual, mas a grande maioria de nós frequenta uma casa espírita, como eu sou da Associação Espírita Bezerra de Menezes. Acredito que a maior parte de nós estamos aí frequentando casas espíritas, E é muito interessante o que acontece na casa espírita nos dias atuais. Segundo Herculano Pires, o centro espírita é onde converge, ou deveria convergir, todas as nossas aspirações enquanto espíritas, ou seja, um local onde nós poderíamos e deveríamos estar exercitando, deveríamos estar na prática da doutrina espírita, deveríamos estar usando como uma oficina realmente, porque é o que nós dissemos, que o centro espírita é um lar, é um hospital, é uma escola, é uma oficina, mas muitas vezes nós estamos vendo no movimento espírita a casa espírita perdendo o seu papel precípio, segundo o senhor Allan Kardec, que é divulgar a doutrina espírita. E o que nós temos visto muitas vezes são casas espíritas se transformando em centros sociais. E nós, sempre que temos a oportunidade de trabalhar sobre esse tema, gostamos de falar sobre isso, porque a finalidade precípua, primordial da casa espírita é a divulgação da doutrina espírita. Após essa divulgação, após nós interiorizarmos esses conceitos, nós conhecermos a doutrina espírita, isso faz com que cresça em nós ou surja em nós uma disposição diferente, uma vontade, uma insatisfação com a situação vigente. E isso causa uma vontade de fazer algo, de fazer com que mude a situação vigente. É o reflexo do entendimento, do aprendizado, do exercício, da troca de ideias em torno dos conceitos espíritas. Então, todas as outras funções que vêm à casa espírita ou que estão na casa espírita devem estar em segundo plano, após a divulgação. Na nossa casa existe uma postura bastante interessante, que é durante as palestras públicas, todas as outras atividades da casa espírita param. São interrompidas, cantina, evangelização, todas as atividades da casa estão voltadas naquele momento para a palestra pública, para a divulgação da doutrina espírita. Nenhuma outra atividade acontece em paralelo, para que realmente nós possamos priorizar, possamos colocar em prática esse conceito e essa proposta de divulgar a doutrina espírita. E como eu disse, o que vem em segundo plano, o que vem depois, a evangelização, a mocidade, os estudos, a ação social, a biblioteca, todos os departamentos da casa vêm em segundo plano. Os atendimentos fraternos depois, ou seja, são reflexos, ou deveriam ser reflexos, do entendimento, da interiorização. Ou seja, essas outras ações, esses outros movimentos da casa espírita deveriam ser reflexo e consequência do entendimento da doutrina espírita. Todos nós, dirigentes espíritas, gostamos de reclamar, de pedir, de clamar muitas vezes, até nas reuniões públicas, por novos trabalhadores, por trabalhadores que venham ajudar, pois o trabalho na casa espírita é muito grande. Mas nós queremos o trabalhador pronto, e aí se cria um processo bastante difícil de se resolver, porque ele ainda não está pronto,
nós não o aceitamos. E depois de pronto ele começa a trazer as suas ideias, os seus entendimentos, e aí nós achamos muitas vezes que não é o trabalhador apropriado. Na nossa casa espírita em particular, mão de obra não é problema, porque nós temos um trabalho bastante específico na formação da mão de obra e nós mostramos e gostamos de mostrar esse prazer advindo da ação, esse prazer advindo, consequentemente, do entendimento da doutrina, do processo de nós estudarmos de forma detida, de forma meticulosa, de forma progressiva, né? O Centro Espírita muitas vezes propõe estudos baseados em apostilas, mas é interessante nós observarmos, porque as obras básicas como um todo já trazem um grande potencial. Há muitos anos atrás eu fui convidado, participando na época do Conselho Regional Espírita de Nova Friburgo, aqui da região, eu fui convidado a reabrir uma casa espírita. Essa casa estava com as atividades quase que 100% paradas. Ela tinha um grupo de 3 pessoas renitentes, insistentes, persistentes, que iam semanalmente à casa espírita, abriam a casa espírita, faziam uma prece, preparavam a casa, ficavam lá durante alguns minutos e se retiravam, trancando novamente a casa espírita. E nós, ao sermos convidados para tentar reabrir, reativar as atividades dessa casa, nós colocamos no primeiro momento uma proposta de alguns amigos, mais essas 3 pessoas que já eram originárias e frequentadoras dessa casa, um deles até fundador da Casa Espírita, que nós formássemos todas as quintas-feiras um estudo do Livro dos Espíritos, uma mesa redonda, onde éramos no começo ali 6, 7, 8, 9, 10, e a cada quinta-feira um amigo contava para o outro, dizia para o outro. E as pessoas começaram a aparecer, começamos a formar um grupo de estudo que ficou aí na faixa de 12 pessoas, até que resolvemos tomar uma atitude de convidar a comunidade onde essa casa espírita estava localizada. Enviamos convites, colocamos convites nas casas, nas caixas postais, nas caixas de correio dessas casas, na circunvizinhança da casa espírita. E nossa surpresa foi muito boa, porque o grupo de estudo começou a crescer, e depois de 2 meses nós tivemos que transformar esse grupo de estudo numa palestra pública. Ou seja, todas as quintas-feiras, das 20 às 21 horas, acontecia uma palestra pública, pois já não era mais viável, com o número de pessoas, acima de 30 pessoas, manter um estudo no sentido de mesa redonda, no estilo de mesa redonda, onde todos podem participar e opinar. Ou seja, a Casa Espírita se revitalizou através do Livro dos Espíritos, do estudo do Livro dos Espíritos, onde cada um de nós podíamos ler, comentar, a troca de ideias sobre o entendimento da doutrina espírita. Isso é uma ferramenta inestimável. E muitas vezes nós estamos procurando coisas diferentes. E o que nós vemos hoje na Casa Espírita, infelizmente, muitas vezes, são verdadeiras palestras de autoajuda. A doutrina espírita colocada em segundo plano, as atividades da Casa Espírita muito importantes, mas colocando a doutrina espírita em segundo plano. E nós vemos realmente a formação de um grupo social, onde a doutrina espírita começa a ficar em segundo plano. É lógico que as nossas casas, nós que estamos atentos, nós que estamos vigilantes, nós tomamos esse cuidado e elegemos a doutrina espírita como a melhor forma de divulgar, de ampliar e fazer crescer uma casa espírita. Mas nós começamos a perceber que essa oficina, esse lar, esse momento muito especial que todos nós desfrutamos, ele passa por um momento difícil. Tanto é o nosso grupo aqui, nosso grupo, através da internet, que propicia às pessoas impossibilitadas de irem à casa espírita muitas vezes, de terem contato com a doutrina espírita. Isso é muito interessante. Mas a casa espírita, como segundo Herculano Pires, é esse centro de convergência, é um espelho côncavo onde todas as ideias se convergem para o centro,
onde nós passamos e vivenciamos experiências diferenciadas. Existe uma historinha muito interessante sobre o centro espírita, que alguns de vocês devem conhecer, que diz que, certo dia, uma das frequentadoras da casa espírita se aproxima do dirigente e lhe faz uma solicitação muito interessante. Eu gostaria de vir morar no centro espírita. Sabe aquela casinha lá no fundo, aquela que já não é mais usada? Eu viria para cá, moraria aqui, cuidaria do centro espírita, manteria limpo, arrumado. O presidente, a princípio, achou meio estranho aquilo, porque a conhecia e sabia que não existia uma necessidade para isso. Não existindo essa necessidade, ele foi mais fundo nas suas perguntas e disse: mas por quê? O que me faz vir à casa espírita? E ela, de forma a convencê-lo, insistia: olha, isso vai ser muito bom para o centro espírita, vocês vão diminuir as despesas, eu cuidaria do centro espírita, vigiaria o centro espírita e moraria naquela casa lá nos fundos, que hoje não tem nenhuma utilidade para a casa nas suas funções. E o dirigente novamente insiste na pergunta e ela diz para ele: sabe o que é? Eu gostaria de morar aqui porque aqui no centro espírita meu marido é tão bom. E isso acontece muito, né? Nós passamos por um momento dentro da casa espírita, nesse papel muito importante do centro espírita, que é fazer com que nós possamos viver aquele momento de cordialidade, de entendimento, de censura muitas vezes das nossas disposições naturais. Somos pessoas diferentes no centro espírita, na grande maioria de nós. Dentro da casa espírita, a convivência semanal, muitas vezes, é uma convivência agradável, é uma convivência despojada de qualquer resquício de mágoa, de violência, de palavras mal colocadas. São momentos muito gostosos que nós almejamos, que nós queremos que chegue logo a próxima semana. E muita gente diz: mas isso não seria falsidade, isso não é diferente, nós não deveríamos ser assim o tempo todo lá fora. Mas esse também é um grande papel do centro espírita. É fazer com que nós, através dessa experiência semanal, ou algumas vezes durante a semana, comecemos a perceber o prazer advindo dessas relações diferenciadas, num nível diferente de cordialidade, de amizade, de ternura, de respeito à ideia do próximo. E com isso, comecemos a nos transformar. Existe uma frase muito interessante no movimento espírita, que talvez você conheça, que é: a disciplina antecede a espontaneidade. A disciplina antecede a espontaneidade. E o que acontece muitas vezes é que nós, frequentando, convivendo, vivenciando experiências boas na casa espírita, nós comecemos lentamente a transferir essas colocações, essas posturas para a nossa convivência diária, para a nossa convivência familiar. E comecemos a nos transformar. E nós, quando mudamos, nós mesmos não nos apercebemos dessas mudanças. E o mais interessante é isso, porque a verdadeira transformação é aquela que nós mesmos não nos apercebemos. É aquela transformação que o amigo diz, né? Olha como fulano está mudado. Nossa, você viu aquela situação hoje que ele vivenciou? Há alguns anos atrás ou algum tempo atrás, isso não teria terminado bem. E hoje ele saiu-se muito bem, né? Conseguiu se desvencilhar daquela situação difícil, daquele momento difícil. Ou seja, nós mesmos não nos apercebemos das nossas mudanças. Nós convivemos com nós mesmos todos os dias e todos os momentos. Isso faz com que nós nos acostumemos lentamente com as transformações. Mas é também importante nós abrirmos mão e declinarmos um pouco daquela falsa modéstia, daquele excesso de cuidado que muitas vezes somos acometidos na prática, na convivência na casa espírita. São aqueles convites que a casa espírita começa a nos fazer
pois os nossos amigos querem o nosso bem, aqueles mais experientes, aqueles que já convivem um pouco mais nos trâmites, nas lidas da doutrina espírita, e começam a nos convidar para a campanha do quilo. Mas espíritas têm um talento, um feeling muito especial para escolher os horários, né? A nossa campanha do quilo aqui na nossa cidade, que beneficia o Lar Abrigo Amor a Jesus, ela acontece aos domingos e começa às 8 horas da manhã. Olha só que dificuldade de aceitar o convite. Exatamente na hora que está passando pequenas empresas, grandes negócios, daí um pouquinho veio o Globo Rural, depois veio o Alto Esporte, e nós somos convidados para ir. O mesmo acontece muitas vezes com as palestras espíritas, né? A nossa, mais movimentada, nós temos três palestras na nossa casa espírita, quintas, às 9 horas da manhã, sextas-feiras, às 20 horas, e aos sábados, às 14 horas. Olha só, sábado, 14 horas. Esse é um horário, né, para aqueles que trabalham a semana toda, aqueles que ainda trabalham na parte da manhã no sábado, né, no comércio, por exemplo. É hora de relaxar, de descansar. E acontece a palestra na Casa Espírita. E acontece simultaneamente vários outros trabalhos. E ao sermos convidados, enfrentamos e queremos nos desvencilhar desse convite. E sacamos e tiramos lá do fundo da nossa consciência e da nossa criatividade as melhores respostas possíveis. Pois vai aí um palpite e uma sugestão de alguém que vive o movimento espírita há quase 30 anos. Aceite uma vez, experimente, vá à casa espírita, se dê a oportunidade de conhecer. E você vai ver que o que parecia sacrifício, muito rapidamente, passa a ser prazeroso. E o mais interessante de tudo, a hora na casa espírita passa célere, passa voando, como dizem. Você não se apercebe. E é muito comum o marido ir ao centro espírita por esforço feminino, né? A esposa se veste de uma vontade de levar o esposo, de levar o marido, e finalmente convence. E ele, coitado, vai pela primeira vez. E percebe que algo diferente começa a acontecer. E não é raro que dentro de muito poucas semanas, ela mesma tenha que chamá-lo para ir embora. Vamos, meu filho, já acabou a reunião, há muito tempo você está aí de conversa, de papo com os amigos. Porque faz-se amizade muito fácil na casa espírita. Encontra-se interesses muito bons. Os estudos na nossa casa espírita, eles acontecem às segundas-feiras. Nós começamos às 7 horas da noite, vamos até às 19 e vamos até às 21 horas. No começo era uma turma, passaram a ser 2. Os interesses eram diferentes, nós criamos uma terceira sala. E hoje nós temos 3 salas de estudo. E eu volto a afirmar, o melhor papel da Casa Espírita, o maior papel, o papel princípio da Casa Espírita deva ser estudar a doutrina espírita. Porque as outras demandas vão surgir a partir do entendimento dessa primeira. Você absorve esses conceitos, percebe a capacidade, o dever e o prazer de transformar o meio em que você está inserido e começa a querer fazer. E aí os trabalhos na Casa Espírita ganham outra dimensão, porque a assistência social passa a ser uma assistência social, uma promoção social baseada nos conceitos espíritas. Certa vez eu assisti numa palestra na internet do Divaldo Pereira Franco, ele conta que foi visitar uma casa espírita, talvez uma casa espírita grande, né? Pois ele não iria, diante da sua fama, diante, né, da possibilidade de lotar casas espíritas, ele tem ido a uma grande casa espírita. E ele diz que ao chegar a essa casa espírita, fez a palestra, depois da palestra, aquele momento social de conversar, de troca de ideias, de apresentar a casa, de mostrar a casa. E ele é levado para o salão social da casa, né, onde acontecem as atividades, e muitas pessoas ali. Um dos dirigentes diz a ele:
Seu Divaldo, você está vendo aquela senhora ali já com uma certa idade? Pois é, uma assistida, é uma pessoa aqui da Casa Espírita há mais de 30 anos, seu Divaldo. Oh, que beleza, né? Que bom, trabalho assim, nossa, nosso trabalho social dura mais de 30 anos. Logo depois passou uma moça um pouco mais jovem, lembra daquela senhora, seu Divaldo? Essa moça que passou aqui agora é filha dela, também nossa assistida desde a mocidade, desde a evangelização da mocidade, continua na Casa Espírita, também assistida das nossas obras sociais. Então, falou, olha que beleza, né? A mãe, a filha, e aquelas crianças ali, seu Divaldo, olha só aquelas crianças, que beleza. Também são netas daquela senhora, filhas dessa jovem que o senhor acabou de ver. E o Divaldo disse que deu uma parada e pensou ali com ele para não ser desagradável, né? Tem alguma coisa errada aqui. Porque como, detendo os conhecimentos da doutrina espírita, uma doutrina altamente libertadora, essas pessoas conseguiram manter 3 gerações de uma família na necessidade, na penúria, dependendo da assistência social daquela casa espírita. Isso também vem mudando. A Casa Espírita vem começando a trabalhar de forma a promover a pessoa, de forma a retirá-la daquele estado, adotando e abraçando famílias na intenção de retirá-las daquele estado de penúria e promovê-las a um estado diferente. A doutrina espírita tem de ser libertadora. Ela é libertadora por essência. Até mesmo a assistência social deve se transformar urgentemente na promoção social, para que nós consigamos retirar essas pessoas do estado em que elas se encontram. Ou seja, o Centro Espírita tem um papel todo especial. Apesar e, infelizmente, de algumas pessoas tentarem exaustivamente, desesperadamente, de transformar a doutrina espírita em mais uma religião, em mais uma escolha. E é muito comum nós encontrarmos pessoas já de algum tempo dentro da Casa Espírita, mantendo a mesma postura, mantendo a mesma visão, a mesma visão do mundo que ele tinha antes de conhecer a doutrina espírita, ou seja, ele não conhece a doutrina espírita. Eu sou mineiro também, como a maioria, eu acredito, né, das pessoas desse grupo, e eu não consigo fugir das histórias. Existe uma história muito interessante do Richard Simonetti, que diz o seguinte, é o encontro no ônibus, a história. Diz que certa vez apareceu uma pessoa na Casa Espírita e essa pessoa logo se entrosou a todas as atividades da casa. Todos os convites, todas as conclamações feitas, ela estava pronta e disponível. Faxina no domingo, ela estava presente. Campanha do quilo, ela estava presente. Vamos fazer visita às famílias, ela estava presente. Estamos precisando de alguém para ajudar na limpeza das salas de aulas da evangelização. Ela estava lá na lista de ajudantes. Preparar a merenda das crianças, também. Até que certo dia, depois de algum tempo, essa senhora não apareceu numa certa palestra. E os dirigentes, né, sentem muito mais falta. Os dirigentes falam, mas cadê a dona, vamos supor, a dona Maria, né? Deve ser essa gripe, essa mudança de tempo, as chuvas, deve ter pegado um resfriado, semana que vem ela está. A semana seguinte veio e ela também não apareceu. Nas atividades, logo em seguida, também não apareceu e a realidade é que a grande maioria das pessoas já nem se lembravam dela. Mas os dirigentes, nesse afã e nessa dificuldade de encontrar trabalhadores, se lembravam da Dona Maria. E esse dirigente, segundo o Richard Simonetti, entra no ônibus e vê aquela senhora lá no fundo do ônibus. E vem naquela forma tranquila, expansiva, né, característica muito do espírita. Oh, como vai a senhora? Só um minutinho, estou chegando aí. E percebeu que ela se sentiu constrangida. E ele se aproximou mais falante, espontâneo, expansivo, e sentiu que ela se constrangia. Se compadeceu da situação, se sentou ao seu lado, baixou a voz, modulou um pouco mais a voz e disse, mas o que aconteceu com a senhora? A senhora sumiu de lá da Casa Espírita, estamos todos preocupados com a senhora.
talvez nem todos, mas estamos todos preocupados com a senhora, o que aconteceu? E ela disse assim, eu vou contar uma história para o senhor. Eu tenho visto as pessoas da casa, tenho até as evitado. Mas por que isso? Que isso? As pessoas gostam tanto da senhora? E ela disse assim, lá perto da minha casa, abriu uma igreja. E a minha irmã, a minha comadre, a minha prima começaram a ir nessa igreja. E começaram a me convidar. Mas eu, frequentando a casa espírita, disse a elas que não queria ir. Mas os insistentes convites não paravam e eu tramei um plano comigo mesmo. Eu disse, olha, então eu vou uma vez, e na segunda vez ou na próxima vez que me convidarem, eu direi, não vou mais, não gostei. E eu fui. E chegando lá, você sabe, o senhor sabe que aquele homem falou de Jesus, falou de Deus de uma forma que eu nunca tinha ouvido. Falou de uma forma que meu coração se enterneceu e se abriu. Eu estou frequentando a igreja. Primeiro susto, né, quando a gente ouve essa história, mas como? Como essa senhora frequentando a casa espírita, depois de algum tempo, sai, vai frequentar uma igreja, vai para outra religião? Como? Isso não é possível. Mas existe um detalhe muito bom nessa história. É que em momento algum se fala de estudo da doutrina espírita. Ela chega na doutrina espírita, ou chega no centro espírita e fica na superfície, na relação superficial, no movimento gostoso, carismático, envolvente do movimento espírita. A campanha do quilo, as ações sociais, a preparação dos enxovais, a merenda, o bolo, a cantina, a música. Mas em momento algum a história diz que ela estudou a doutrina espírita, que ela conheceu a doutrina espírita. E é esse o papel da casa espírita, de fazer com que nós, ao adentrarmos ou ao frequentarmos a casa espírita, nós estabeleçamos com a doutrina espírita um relacionamento mais profundo. Que nós possamos sair dessa superfície e entrar num relacionamento mais profundo, deixar o flerte, o namoro, e estabelecer com o espiritismo uma relação mais séria, mais profunda, de conhecimento. Porque depois que encontramos o fio da meada, ou seja, aquele estudo ordenado, orientado, em grupo principalmente, porque como é bom estudar em grupo, né? Coisas que você já leu várias vezes, quando nós estudamos em grupo, surgem ideias novas, surgem propostas novas, colocações que até aquele momento você não tinha pensado. E aí a Casa Espírita propõe o estudo do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, e quebra finalmente aquele paradigma equivocado de que a Gênese é um livro difícil, é um livro científico. Podem me ouvir. Quando a pessoa diz que a Gênese é difícil, ou que ela foi estudar a Gênese e não entendeu, faça uma única pergunta. E as outras obras, você já leu? E a resposta, muitas vezes, e na grande maioria das vezes, será não. Ou seja, a doutrina espírita foi estruturada num crescente. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, para desaguar na Gênese, ou seja, as outras obras, uma vai dando sustentação à capacidade de entendimento, ela vai construindo um alicerce crescente, a ponto de lá no final os Espíritos nos dizerem, as bases estão lançadas, e sobre essas bases há de se construir maravilhoso edifício. Construindo um maravilhoso edifício? Infelizmente, para em Kardec. Existiram alguns movimentos? Sim, alguns movimentos, mas continuamos a estudar Kardec e não pesquisamos mais, não tiramos conclusões mais. O centro espírita, sem orientar muitas vezes os seus neófitos, os seus novatos, que adentram muitas vezes por obras incompreensíveis para eles, sem as bases necessárias.
Vão para os romances, para as obras de alguns espíritos, através da psicografia, de algumas obras mediúnicas, algumas obras espiritualistas, e acredito estar conhecendo o espiritismo. O papel da casa espírita é orientar o frequentador, é orientar a sua vida na biblioteca, é orientar a sua retirada na biblioteca para que ele construa bases sólidas, para que depois de conhecer e compreender, entender as bases, ele possa ler tudo que esteja na biblioteca. Até porque o senhor Allan Kardec nos recomenda na estruturação de uma biblioteca de casa espírita que ela tenha todas as obras da doutrina espírita, todas as obras a favor da doutrina espírita e todas as obras contrárias ao espiritismo e todas as obras espiritualistas. Ou seja, para que nós conheçamos tudo. Mas para que conheça-se tudo é necessário que nós conheçamos a base. E esse é o papel fundamental da casa espírita. Esse é o papel do centro espírita. Fazer com que os novos espíritas comecem esse estudo. Inicie esse relacionamento que a princípio é naturalmente superficial, mas que ele se aprofunde gradativamente. E esse aprofundamento gradativo vai despertar nessas pessoas a necessidade, a curiosidade, a vontade de conhecer. E muitos de nós, dirigentes espíritas, às vezes, temerosos, dissemos que se nós somos com muita profundidade, com muita seriedade, as pessoas se afastam. Nossa casa espírita começou, alguns anos atrás, a falar sobre o passe. O que era o passe? A finalidade do passe. A que se devia o passe ao final das reuniões públicas. E houve uma grande comoção de alguns dirigentes e de alguns espíritas. Quando nós começamos a falar que o passe era para aquelas pessoas que estivessem necessitando, que aqueles que não necessitassem ao final da reunião e a prece estavam dispensados, que poderiam ir para os seus lares ou voltar para os seus lares ou para os seus afazeres. E as pessoas disseram, mas as pessoas não virão mais. E nós dissemos que bom, que elas não virão mais. Se vêm só por causa do passe, ou se esperam que o passe resolva tudo nas suas vidas, é melhor que não venham mais. E tranquilizamos aqueles dirigentes mais afoitos, mais aturdidos naquele momento, de que não se preocupassem. Porque a casa espírita não tem a finalidade de fazer prosélitos, de proselitismo, de fazer pessoas seguidores da doutrina espírita. A doutrina espírita, como nós dissemos há algum tempo, ela é libertadora, essencialmente, primordialmente libertadora. E eu brincando com eles, como forma de tranquilizar, dizia, olha, nossa casa foi fundada em 1961. Quantas pessoas já foram beneficiadas nesses 57 anos de exercício contínuo da caridade, do esclarecimento, da ajuda, do estudo nessa casa espírita? Se metade dessas pessoas tivessem permanecido na casa espírita, certamente nós estaríamos fazendo reuniões públicas no ginásio de esporte ou no campo de futebol. Ou seja, a finalidade da casa espírita enquanto escola, enquanto campo de preparação para a vida, ela tem, assim como a escola, a finalidade de preparar o cidadão, de preparar a pessoa para que ela leve esses conceitos, esses aprendizados, esse conteúdo para a sua vida cotidiana, para a sua vida diária, para a sua vida de relações. Ninguém permanece na faculdade mais do que o necessário. Os engenheiros, os médicos ou outras pessoas, quando vai se aproximando da época da formatura, já estão ansiosos, já não se aguentam mais de vontade e de necessidade de sair e colocar em prática aquilo que aprenderam. Assim deveria ser na casa espírita, que nós nos retirássemos, que nós aprendêssemos e colocássemos aquilo que a doutrina espírita nos oferece, nos propicia, fora da casa espírita. Como é bom e como é fácil ser espírita na casa espírita, né? O difícil é ser espírita lá fora, mas não difícil no sentido como algumas pessoas ainda pensam, né? Os detratores do espiritismo, os inimigos do espiritismo,
Nossa, me perguntaram e eu fiquei calado, né? Me perguntaram minha religião, como as pessoas eram protestantes ou eram católicas, eu faço uma experiência. Eu costumo brincar com os amigos dizendo assim, olha, faça uma experiência. Na próxima festa, no próximo encontro familiar, declare-se espírita. Fale um pouquinho do espiritismo e cale-se de forma esperta. E aguarde um pouquinho, porque as pessoas virão a você. Dirão, eu também gosto muito disso. Sabe que eu acredito na reencarnação? Eu sempre acreditei na reencarnação. Dá status, as pessoas gostam, as pessoas querem conhecer, querem saber, mas muitas vezes nós queremos aprender o espiritismo, conhecer o espiritismo através de palestras, através de bate-papo, através de momentos passageiros. Isso não vai acontecer, até porque Kardec nos alerta, né, dizendo que não se apreende uma ciência em poucos dias ou meses. É necessário um estudo metódico, continuado, um estudo profundo para que nós conheçamos a doutrina espírita. E para quê? Para fazer palestra? Não. Para falar no grupo aqui? Não. Para utilizar nas nossas vidas. O mais interessante da doutrina espírita, nós devemos mostrar, e o Centro Espírita deve mostrar isso para as pessoas, é a possibilidade de implementar, de empreender através desse processo de aprendizado, de experimentação, de experimentar esses conceitos na vida cotidiana, na vida de relação, na vida familiar, no trabalho, na escola, no transporte público, e perceber as diferenças e perceber o prazer advindo dessas ações diferenciadas. Ser espírita é uma coisa muito interessante quando nós começamos a perceber que os grandes e maiores beneficiados somos nós mesmos. Então, se você motiva a pessoa a empreender, a utilizar aqueles conceitos nas suas dificuldades, na sua vida, nos seus momentos familiares, nos seus momentos profissionais, ele vai perceber que são valores perfeitos, que são valores indiscutíveis. Isso vai fazer com que ele queira aprender mais, que ele queira conhecer mais. Então, o papel primordial da Casa Espírita, do Centro Espírita, é a divulgação de forma metódica, de forma profunda. Não se preocupem com as pessoas que iniciam o estudo e quando o aprofundamento acontece, elas se afastam. Não é o momento, é uma escolha, é o livre-arbítrio. Mas algumas pessoas se fascinam, como nós nos fascinamos certamente. Em algum momento nós descobrimos na doutrina espírita esse grande potencial de transformação, que transforma as nossas vidas gradativamente. Como eu disse lá no início, muitas vezes sem que nós não nos apercebemos. Sem nos apercebermos, nós vamos nos transformando e transformamos a vida das pessoas. A Casa Espírita é um local muito interessante, mas não pode ser transformado num centro de convivência, num centro social. É um local de divulgação da doutrina espírita, onde todas as ações virão em consequência do estudo e do entendimento da doutrina dos Espíritos. Para finalizar a nossa conversa de hoje, pois o relógio anda rápido aqui em Nova Friburgo, não sei se aí também, eu gostaria de contar uma história para vocês que eu acho que fala muito assim da característica, né, daquele ponto-chave da Casa Espírita. É quando você percebe que aquela pessoa chega à Casa Espírita totalmente aturdida, totalmente necessitada, e depois de algum tempo estudando a doutrina espírita, frequentando a Casa Espírita, ela se transforma em espírita. Ela deixa de ser um assistido, como nós costumamos dizer, até de forma equivocada, num assistente, num trabalhador. Então a finalidade da Casa Espírita é, através do entendimento, do estudo da doutrina espírita, promover o assistido a assistente, promover aquele que vem buscar naquele que entrega, naquele que serve, naquele que trabalha, despertando e mostrando para as pessoas o prazer advindo da ação no bem e na ação do próprio bem. Ou seja, a doutrina espírita é, acima de tudo, um instrumento de libertação pessoal,
onde você começa a ver o mundo, ver as relações e ver a vida como um todo de forma diferenciada, através principalmente do entendimento da reencarnação e dos valores éticos e morais trazidos pela doutrina espírita. Que nós possamos encerrar essa noite pensando muito no que vem acontecendo na nossa casa espírita e olharmos profundamente se ela não perdeu ou se não vem perdendo a característica de promotora do conhecimento, de facilitadora do conhecimento da doutrina espírita. Observemos se as nossas bibliotecas não estão trancadas. A biblioteca tem que estar aberta, de preferência que o acesso seja total. Que as pessoas possam buscar lá o conhecimento, porque é lá que nós conseguimos fazer com que essas pessoas compreendam aquela doutrina que nós um dia compreendemos e que transformou a nossa vida. Nós possamos encerrar essa transmissão com esse alerta que a gente percebe muito importante nesse momento. Qual é o papel da casa espírita? O primeiro, primordial e princípio papel da casa espírita, do centro espírita, é divulgar a doutrina espírita. Que Jesus nos abençoe e nos ampare e que nós possamos terminar essa transmissão convictos de que o Espiritismo é realmente uma revelação e uma ciência de experimentação que transforma a nossa vida e nós possamos levar isso na transformação de outras pessoas. Fiquem com Deus, obrigado aí pelo convite, espero que esse papo nosso descontraído e tranquilo aí tenha sido útil para vocês. Uma boa noite a todos.